Então, esse signo ele tem uma importância extraordinária, porque ele é justamente o primeiro signo do zodíaco. Então, ele tem essa ideia de algo que se coloca em marcha pela primeira vez. Algo que se inicia, o novo, o inédito, o insólito, o incomum, o extraordinário. E ele é representado, curiosamente, por um carneiro, que sempre lembra um animal dócil, um animal cordato, não um animal beligerante, briguento. É um aparente paradoxo, porque justamente Áries é o signo dos guerreiros, dos lutadores, dos desbravadores. Então, nós vamos ter que meditar um pouco sobre essa duplicidade entre a meiguice, a docilidade e uma violência, uma intrepidez, uma capacidade de cortar, varar. Áries lembra sempre um bisturi. Ele arranca um membro, arranca um pedaço, arranca um órgão, ele extirpa, ele chega muitas vezes a mutilar. Ele tem essa função. Então, para a gente entender melhor o signo de Áries, vamos lembrar que ele é do elemento fogo e é da qualidade cardial. O que significa isso? Significa que ele representa um desejo de ser enorme. Qualquer pessoa que tem o signo de Áries preponderante no seu mapa, ela vai se lançar na vida com uma necessidade enorme de realizar algo, e essa realização, em grande parte, tem a ver com ela mesma, com ser o si mesmo, a capacidade de existir no mundo, nem que para isso tenha que queimar. Então é um signo muito curioso. Ele, apesar de ter um lado delicado do carneiro, ele é um signo extremamente masculino, porque ele tem essa impetuosidade, ele tem essa violência. É o ser em estado de fogo puro, procurando se manifestar no mundo. Então, Áries também simboliza a construção da individualidade. É através desse signo que eu construo uma identidade própria e única, incomparável com qualquer outra. Incomparável sequer com um irmão gêmeo que eu eventualmente tenha. Se eu tiver 2 irmãos gêmeos de Áries, eles lutarão a vida toda para se afirmar como indivíduo e serem diferentes um do outro. Outra característica de Áries é a intensidade. Não há algo que seja ou 8, que seja 40. É 8 ou 80. Então, existe, devido principalmente a esse lado fogo, ígneo, esse desejo ardente de se projetar, de se lançar, muito semelhante a um espermatozoide buscando o óvulo. Ele se lança numa competição feroz
para atingir seu objetivo, que é a fecundação, ou seja, que é a própria vida. Então, Áries é sempre um signo muito ligado ao viver intensamente, apaixonadamente. Oposto a Libra, que, como a gente sabe, o signo de Libra, principalmente após uma certa idade, em torno de 40 anos principalmente, tende a perder muito a vontade de viver, se tornar um signo recolhido, com uma atmosfera de frustração e de tristeza. É evidente que não é todo signo de Libra que se comporta assim, mas podemos observar que muitas pessoas, principalmente de ascendente Libra, têm uma declinação da força vital enorme no decorrer da encarnação. Depois que passa a juventude, a pessoa vai substituindo aquela alegria de viver típica do libriano, aquele prazer das festas, da beleza, da arte, num processo de introversão. Isso não acontece com Áries. Se você pegar uma senhora tipicamente ariana de 90 anos, ela está fazendo programas na sua agenda para daqui a 10, 15, 30 anos. Para o Áries não existe a possibilidade de perder a vida, porque ele é a vida. Aqui na figura do carneiro, principalmente na face, nós encontramos o símbolo, né, do signo, aqui representado. Por que Áries é um signo predominante masculino? Porque isso está desenhado no próprio sinal do signo. Como nós já comentamos com vocês várias vezes, no rosto está desenhado o corpo todo. Na orelha está desenhado o corpo todo. Na planta do pé também, em vários locais. Na mão. Mas no rosto, nós temos a divisão entre os órgãos genitais masculinos e os órgãos genitais femininos. Os testículos e o membro masculino são os olhos, os testículos, e o nariz, o órgão masculino. Então, Áries é a parte masculina. Assim como Vênus e Libra trabalham, Vênus, Touro e Libra trabalham a parte feminina. Existe um dia do ano que vem, é o dia imediatamente após o Natal, que é dedicado à hierarquia de Áries, portanto, o dia 26 de dezembro. Sempre que vocês puderem, nesse dia, façam uma meditação, uma concentração sobre a hierarquia de Áries. Essa hierarquia estabelece o padrão cósmico do poder vivificante durante o mês em que o Sol percorre o signo de Áries, que vai em torno de 20 e 21 de março até 20 e 21 de abril. Nesse período, o Sol permanece no signo de Áries. Então, Áries tem essa característica de algo abrupto, algo violento e radical, uma entrada do espírito na matéria. Entra e permanece no núcleo da matéria, para depois sair também de forma violenta. Então, para Áries, não existe uma tarefa que possa ser feita devagar, delicadamente. Há sempre uma velocidade em curso, há sempre uma emergência, uma urgência. Por isso que é difícil conviver com pessoas que têm esse signo forte, porque elas estão
sempre solicitando, sempre em demanda. Então, a descida do espírito na matéria, e nós habitamos um corpo, basicamente com essa finalidade: adquirir consciência. Do ponto de vista espiritual, o que mais nós temos que investir e privilegiar no nosso caminho são consciência e memória. Memória é uma coisa fabulosa e nós devemos preservá-la ao máximo, enquanto pudermos. Sem a memória não há possibilidade de você construir identidade, nem identidade cultural de um povo. E o indivíduo sem memória não é indivíduo. Então, Ares é essa possibilidade de construir uma consciência através de um corpo. Como é que eu vejo que eu estou fazendo isso? Olhando o meu ascendente, a casa 1 do mapa astrológico. O ascendente do nosso mapa mostra de que forma nós estamos construindo a nossa individualidade, a nossa consciência, a nossa memória. E Ares também representa que nós estamos condenados aos ciclos alternantes. O que é isso? Significa que, mesmo que Ares represente uma primavera, uma fase do ano maravilhosa, colorida, perfumada, toda primavera já nasce condenada à morte do inverno que a antecede. Então, antes de qualquer primavera, haverá um inverno. E o inverno é a morte, é cinza, não é a alegria de viver. O inverno representa o recolhimento das forças da natureza. E primavera significa expansão, florescimento. Então, nós estamos condenados a esse ciclo de entrada e saída. Se nascemos, invariavelmente morreremos. Toda pessoa que nasce, já nasce condenada à morte. Não importa o que você faça durante sua vida, a morte certamente o aguardará em algum momento. Então, esse símbolo, ele indica o ingresso radical e vertiginoso do espírito na Matrix, na matéria. É um símbolo maravilhoso nesse sentido. Ele mostra essa radicalidade. É inevitável. Para nós evoluirmos, nós precisamos de corpo. E nós vamos habitar um corpo que necessariamente traz dentro de si o selo da morte. Então, sempre estaremos nessa ambivalência: viver, morrer, amar, odiar, dia, noite, ciclos alternantes. Então, Ares é o poder de penetração das forças sobrenaturais na natureza ou no mundo natural. Essa redução do espírito, que é infinito e eterno, ao espaço e ao tempo, que são finitos, quem faz esse trabalho de afunilamento é Ares. E o seu símbolo representa isso muito bem. Eu vou pegar a totalidade e conduzi-la a um único ponto. Esse ponto é a tua singularidade, é a tua individualidade, que é a coisa mais importante que você tem.
desde que o cosmos nasceu, a sua maior riqueza é você mesmo. É a sua memória, os seus talentos, as suas virtudes, os seus conteúdos internos, as suas habilidades pessoais. Vocês podem observar que sempre que a gente falar de Áries, teremos uma cabeça em destaque e uma cabeça irradiando fogo. Então, o signo de Áries concentra uma quantidade de calor muito acima do normal nesta região. Então, todo pai, toda mãe que tem uma criança de ascendente Áries, ou com Marte em Áries, ou com Sol em Áries, sabe que ela entrará em estados febris com muita frequência. Febres muito mais altas do que o normal. Esse calor interno na cabeça. É importante saber isso para não ficar desesperado. Portanto, também há tendências à enxaqueca, principalmente no caso de mulheres. Entrar de cabeça é uma frase típica desse signo. Entrar de cabeça no fogo empolgante, vibrante e apaixonante da existência, da experiência do estar aqui no mundo. Nada é tão fantástico quanto para o signo de Áries. Só comparável a outro signo de fogo, que é Leão, e a outro também, que é Sagitário. São signos que têm uma paixão muito grande pela vida. Mas Áries mantém uma jovialidade superior aos demais. Ninguém fica tão jovem de espírito tanto tempo quanto Áries. Então, essa ideia de força, de erguer-se, típica do ascendente. Nós somos animais erectos. Conquistamos uma verticalidade existencial. Podemos fincar o pé na terra e manter a cabeça no céu. Nenhum animal é capaz de fazer isso, só nós. Portanto, nós somos o ápice da criação. Só o homem pode ligar o animal aos deuses, a natureza ao divino. Então, cabe ao ser humano zelar por toda a vida que existe no seu planeta. Só ele pode fazer isso. Então, Áries é o signo portador da seiva da vida. Essa seiva, que as árvores representam muito bem, as plantas. Porque a árvore guarda uma certa semelhança com o ser humano. Ela é vertical, tem as raízes na terra e as folhas voltadas para a luz. Então as árvores também comunicam biologicamente a atmosfera, o céu, com a terra. Há uma troca contínua. Então, o ser humano também é uma planta, porque ambos são verticais, a árvore e o homem. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a consciência da planta está na terra e a consciência do homem está no céu. Então o homem é uma planta invertida. Áries é o marco emblemático do início da primavera. Lembra que todas essas histórias, esses mitos, eles foram concebidos no hemisfério norte. Então vamos olhá-lo como se estivéssemos agora lá. Lá é primavera, não é outono. E o Sol fica exaltado em Áries.
o Sol ganha poder em Áries, ou seja, impulso vital e decisivo para existir. Áries mantém o mundo envolto no modelo arquetípico de uma terra renovada, recriar e perfeita. Como é que nós adquirimos a perfeição? Através dos renascimentos. É possível acelerar esse processo? É. Como é que eu faço? Começa a prestar mais atenção. Nós demoramos para evoluir, basicamente por falta de atenção. Novamente aqui a cabeça. Essa figura está bem evidente, né? O olhar cordial do carneiro. O olhar meigo, sem agressividade. Que, na verdade, esconde uma tremenda violência. Alguém já teve a oportunidade de assistir o comportamento de um carneiro no cio? Ele derruba um boi. Se você tentar impedir ele de acasalar, ele enfrenta qualquer exército. Ele não tem noção de tamanho. Aí ele mostra esse ardor, esse fogo interno que ele tem. Então, voltando a falar da primavera, a primavera é uma promessa, a promessa de uma nova terra e de um novo céu, conforme foram visionados por São João, quando ele escreveu o famoso Apocalipse. Vocês lembrem, né, que Apocalipse vem da deusa Calipso, que é a deusa do velamento, é a deusa que esconde, que disfarça. Apo significa tirar, tirar o véu. Apocalipse significa retirada do véu, ou seja, é o livro da revelação. De acordo com todos os calendários sagrados, Áries inicia o ano novo solar. Então, para nós que estudamos astrologia, feliz ano novo, né? Não foi em janeiro, e sim agora. Um ótimo ano para vocês. Até que enfim, né? Para vocês verem que, como Deus é brasileiro, o Brasil está sempre certo. A vida só pode começar depois do... Isso. Por isso, Áries é considerado o signo da consciência ressurreta. É a consciência que promoveu a sua própria ressurreição, que é o símbolo da Páscoa. Do ponto de vista não exotérico, que tem coelhinho, ovinho, etc. Papai e mamãe na mesa. Mas do ponto de vista esotérico, o que é a Páscoa? É uma passagem onde o que é inferior em você morre na cruz e o que é superior a você vai em direção aos céus. Então, todo ano, essa época é importante. Por quê? Porque a nossa natureza superior pode cada vez mais, a cada ano, suplantar a nossa natureza inferior. Mas, para isso, o carneiro tem que ser sacrificado. Algo tem que morrer. A morte seria a lua cheia que antecede a Páscoa? A lua cheia, ela favorece a consumação dos fatos. Então a Páscoa é comemorada após a lua cheia só por causa disso. Porque é um fato cósmico, para um planeta, ele efetivamente se consolida na lua cheia ou imediatamente após a lua cheia. Nós ainda somos seres sublunares.
Nós dependemos da argila, da matéria para viver. Por isso que a Lua para nós ainda é tão importante, principalmente do ponto de vista biológico. Psicológico também, é claro. Então, o signo da nova consciência, o momento da nova consciência é agora. Vamos examinar isso do ponto de vista do sistema solar e da esfera celeste. Vocês sabem que a esfera celeste tem as estrelas, tem os planetas que estão girando e outras coisas mais, né? Cometas, quásaros, etc. Buraco negro. A esfera celeste, ela pode ser dividida ao meio, que é o Equador. Você cria o hemisfério norte e o hemisfério sul, exatamente como na Terra, só que aqui é o céu. No céu existe um pedaço muito curioso, que é por onde trafegam os planetas, inclusive o Sol e a Lua. Esse lugar chama eclíptica. É a trajetória do Sol e dos seus seguidores, dos seus discípulos, os planetas. Na parte superior, tangenciando lá em cima, nós temos o Trópico de Capricórnio, de Câncer, perdão. E aqui embaixo, o Trópico de Capricórnio, que é onde está São Paulo, né? São Paulo passa pelo Trópico de Capricórnio. Essa distância daqui até aqui tem em torno de 23 graus. No Natal, que é em Capricórnio, quando o Sol entra em Capricórnio, nasce o Salvador. Por quê? Porque aqui representa um momento de total escuridão. Não existe signo mais negativo, mais pessimista, mais destrutivo que Capricórnio. Capricórnio é o signo dos inimigos da vida. Né? Por isso que o rei Herodes mandou matar todas as crianças. Essa é a ideia do Capricórnio. Né? Não deixe nada nascer. A morte tem que imperar. Porque Capricórnio é o início do inverno. Não pode ter vida no inverno. Vamos tentar entender simbolicamente, não vamos linchar os capricornianos. Não é isso que nós estamos falando. É tudo um símbolo. Então, quando a vida está desaparecendo, ela precisa de socorro. Por isso que vem o Salvador. Então, o Salvador nasce quando tudo fica escuro. A noite mais escura do ano, a noite de Natal. Nasce o Espírito Solar, Cristo. Todo ano ele nasce. E faz o seu trajeto, o trajeto do Sol. Se pensar na exaltação dos planetas, né, dá um baita projeção, é muito lindo, né, se começar a pegar só esse tema dentro de N possibilidades, né, o porquê, por exemplo, da exaltação dos planetas, você falou, por exemplo, Capricórnio, né, Capricórnio tem toda essa estrutura, né, ao mesmo tempo, Marte fica exaltado em Capricórnio, olha que lindo, né, você pega o melhor de um signo associado ao melhor do outro, né, como se converge, né, mesma coisa, por que a exaltação do Sol em Áries, né, no sentido mais bruto, ele é força bruta, quer dizer, mas quando ele é lapidado, ele se torna totalmente cordeiro e toda aquela agressividade é utilizada em torno do maior. Isso. Que é o trabalho alquímico. É transformar essa força, que é uma força bruta, em algo dinâmico pró à existência. É como nós fizemos com o fogo. Do processo civilizatório, o fogo é um grande exemplo. O fogo, que era uma coisa violenta e que inclusive nos amedrontava, hoje nós conduzimos ele. Inclusive o fogo invisível, que é a eletricidade. Olha que incrível esse poder sobre a natureza. O motor de combustão interna. Motor de combustão interna. É o domínio do mundo. Isso, exatamente. Perfeito. Oswaldo, tem um aspecto que às vezes o nosso desenho, a nossa representação não dá conta, mas que é muito importante, especialmente quando o Sol está em Capricórnio. Existe um fato astronômico
quando o Sol está em Capricórnio, a Terra está mais próxima do Sol. Quando o Sol está em Câncer, a Terra está no ponto mais distante do Sol. Existe uma distância física também relacionada a esses pontos extremos. São chamados perihélios, afélios em relação ao Sol. Isso. Então tem um dado aí interessante de ser em Capricórnio, essa possibilidade do Cristo adentrar a Terra, né? Brotar a partir da Terra. Isso que o Ricardo está comentando, nós temos que desenvolver, que é a capacidade de associar os fatos microscópicos aos fatos macroscópicos. Não há contradição entre o micro e o macro. Como disse Hermes Trismegisto, como é em cima, é embaixo. Então, se nós observarmos com atenção os fenômenos celestes, cósmicos, nós vamos verificar que eles se refletem no nosso planeta, microscopicamente. Daí a importância de estudar astrologia. Por que você fica vendo o que acontece com Plutão, que é uma pedra que está lá longe? Porque essa pedra que está lá longe, ela está dizendo algo do meu quintal, do meu corpo, do meu vizinho, do meu país, da minha evolução espiritual. Então Capricórnio nasce a luz, o Cristo, o Salvador, todo ano. Da mesma forma que ele nasce, tudo que nasce, morre. Ele tem que crucificar. A eclíptica cruza o equador celeste. Nesse ponto de crucificação, ocorre a Páscoa. O Sol entra no hemisfério norte, volta à vida, começa a primavera. Enquanto o Sol estava aqui embaixo, lá em cima era frio e gelado, tudo cinza. Então aí está Áries, onde o Sol exalta-se, o carneiro sacrificial. Do ponto de vista esotérico, essa passagem da escuridão para a luz, que nós vamos discutir hoje através do mito de Orfeu, essa passagem é a passagem do eu sou. Eu nasci, eu estava no útero, escondidinho, no líquido amniótico, e de repente venho para cá nesse mundão. Essa passagem é a passagem que constitui a minha identidade. É sempre uma nova oportunidade de eu descobrir quem eu sou, que é a maior tarefa que nós temos. A tarefa que nós temos para levar adiante durante todo o cosmos, todo o éon, é essa. O que eu sou? O que eu vim fazer? Pessoal, acho que vale a pena um pequeno comentário sobre as religiões orientais. Elas dizem que o maior pecado que existe é... Aqui tem microfone da... É justamente você estabelecer um eu sou falso. Quando você confunde o eu sou verdadeiro com o eu sou falso, né? Isso seria a grande agnosia, ou seja, a ignorância primordial, o pecado capital dos capitais no Oriente seria o falso eu, o falso self. Então todas as técnicas espirituais, que aí a gente vai citar só o yoga, são 4 caminhos do yoga, mas tem vários outros, vai te se desconectar do falso eu para se mergulhar no eu verdadeiro. Isso no Oriente. No Ocidente, a agnosia, o pecado principal, não é o eu falso, mas é o eu produzir um conhecimento descolado de Deus. Aí seria a vaidade. Quando eu produzo algo com a minha virtude sem considerar Deus,
Eu sou como Deus, então isso é a vaidade, né? E aí todas as técnicas ocidentais de libertação vai considerar esse pecado da vaidade, né? Então veja, Ares dá conta de tudo isso, né? Quando você diz eu sou verdadeiramente, né? Universalmente, quando você diz eu sou, você pode pensar por esses dois lados, tanto achar o eu sou verdadeiro, como também não produzir um saber que não vem de Deus, né? Perfeito. Quanto mais esse eu sou for com S maiúsculo e estiver ligado ao ser de todos os seres, ou ser supremo, quanto mais consciência disso você tiver, melhor. Por isso que a questão é sempre de consciência. Porque a pessoa pode ser arrogante e vaidosa na pureza. Ela se desconectou e não percebeu que se desconectou. Então, Cristo Jesus é o nosso modelo de existência, principalmente no Ocidente, e mais principalmente ainda para o estudante Rosa Cruz. O estudante Rosa Cruz leva ao pé da letra a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Pastor, eu sou o bom pastor. Se eu falo em pastor, eu estou pensando em quem? O pastor precisa para direcionar a vida de quem? Ovelha. Ovelha o que é? Carneiro. Áries. Novamente, a exaltação do sol, o Cristo, em Áries. Eu sou o bom pastor. Como a ovelha representa Áries, o ascendente, sem o Cristo, nosso ascendente fica completamente perdido. Nós nos tornamos franco-atiradores no mundo. Você pode se dedicar a várias empreitadas, ser inclusive uma pessoa de muito sucesso em várias áreas. Se o Cristo, se o bom pastor não estiver com você, esse trabalho provavelmente terá frutos duvidosos. Provavelmente. Por mais brilhante que seja. Essa frase é linda de João. João é o principal evangelho para o estudante Rosa Cruz. O estudante Rosa Cruz tem que se dedicar ao estudo do evangelho de João. Eu vim para que as ovelhas, de novo, tenham vida e a tenham em abundância. É a primavera. A entrada do sol na ovelha, no Áries, dá vida em abundância. É o momento que nós estamos vivendo. Temos que aproveitar ao máximo. Por isso que esse período do ano, até o sol entrar em Touro, é importante você começar a estudar música, filosofia, artes plásticas, procurar se reconciliar com as pessoas com as quais você tem problemas, ficaram pendências. Sair para resolver questões. É o período para fazer isso. Não deixar porta entreaberta, não deixar buracos abertos ou semi-fechados. Vá e resolva logo. Antes de você se dirigir ao templo, resolve as suas dívidas, se reconcilia com seus inimigos. O que adianta você ficar rezando se você ainda tem ódio na praça, se você tem dívidas? Você é um hipócrita. Vai, resolve tudo, depois vem ao templo sossegado e aí ora honestamente. Esse é o zodíaco. Foi desenvolvido na sede mundial, né? Aqui no centro do zodíaco está o corpo. A cabeça está diretamente voltada para Áries. Depois o pescoço touro, os braços gêmeos, o estômago câncer e assim por diante. Até chegar aos pés, peixes. Quando eu me torno pleno, quando eu uno
os pés com a cabeça. O que significa unir os pés com a cabeça? Significa eu ando onde minha consciência determina. Vou repetir. Eu vou para onde a minha consciência determina. Eu resolvi ser coerente. Eliminar as contradições entre o existir e o ser. Essa é a maior fonte de problemas psicológicos que nós temos. O que nós somos realmente, normalmente não combina com o que nós existimos. A tua vida não é um reflexo direto daquilo que você é por dentro. Muitas vezes é inclusive uma negação daquilo que você é. Isso só pode conduzir o indivíduo à loucura cedo ou tarde. Mas, não pode ser pensar também em ser o princípio e o fim de todas as coisas? Alfa e ômega, claro. Não há dúvida. Em hebraico, qual a primeira letra? Aleph. E a última? Aleph. A língua hebraica já dá a dica, né? Que o primeiro e o último são o mesmo. Aleph. Em grego, alfa, ômega. Quer dizer que a cabeça vai para um lado e os pés para o outro? Oi? A cabeça está para um lado e os pés para o outro? No nosso estágio atual, sim. Portanto, nós não temos nem pé nem cabeça. Mas, qual é a finalidade do exercício de retrospecção entre N? O exercício de retrospecção serve para desenvolver a atenção, a memória, a vontade. Mas um dos recursos maravilhosos é aproximar a cabeça dos pés. A consciência do espírito. Porque os pés representam, por incrível que pareça, né? Eles estão lá embaixo. Eles são os mais humilhados, pisoteados literalmente. Mas eles representam o nosso suporte espiritual. Peixes. Posso só colocar mais um elemento de complicação aí? Quantos você quiser. Os geminianos servem para isso, não para esclarecer. Então, nesse sentido, os pés aí vão representar a existência. Isso, Existência, estar no mundo. O estar no mundo. A pergunta que a gente tem que fazer, e às vezes leva um tempo para a gente entender isso, é que nem sempre a nossa consciência ela tá no lugar certo. Então, não é só alinhar a cabeça aos pés, porque se a minha cabeça estiver no lugar errado, eu vou alinhar a minha existência com uma consciência que também não é a consciência certa. Eu vou só usar o jeito como Platão soou para nós, ou mesmo Kant, né, quando ele fala, várias linhas filosóficas, várias ideias, vários sistemas filosóficos. Você pode muito bem ter a sua consciência nesses sistemas e tentar alinhar o seu pé nesses sistemas. Mas esses sistemas não são a verdade. A grande questão é mais do que afinar a cabeça com os pés, mas também afinar a cabeça com o eu verdadeiro. Né? Isso. Por isso que quando você se torna um filósofo sério, antes de ser filósofo, você necessariamente é teólogo. A filosofia, sem a teologia, ela tem esse problema dessa aridez e de se transformar num sistema autônomo. O único jeito que eu, apesar de não praticar nada, mas que eu conheço para você conseguir se libertar, né? É a pureza, castidade e obediência. Pureza, castidade e obediência. Para você poder fazer. Entendendo, pessoal? Facinho. Pureza, castidade e obediência, está tudo resolvido na vida de vocês. Ficou claro? Podemos ir embora? É interessante que a filosofia chama de sistemas, esses caminhos de pensamento, né? Então eles viram uma coisa rígida, Isso. quando que na verdade o verdadeiro
propósito da filosofia é colocar um pensamento para ser discutido, para Isso. refletir sobre, e não para fechar um conceito, uma descrição de alguma coisa. Mas estamos fadados, né, a cristalizar tudo aquilo que a gente pensa. Essa é a palavra-chave. Um sistema é uma coisa cristalizada. Aprender a fazer uma diferença filosófica. O que é um sistema e o que é um método? Para o método está tudo bem, porque método é uma forma de você pesquisar, de você buscar, de você investigar aquilo que é verdadeiro, separar o joio do trigo. Isso é um método, é uma metodologia ligada ao signo de Virgem. Só que o signo de Virgem também é sistemático, porque ele é terra, é a sua cristalização. Por isso que Virgem é o signo mais insuportável do zodíaco, porque quando ele fica sistemático, se não for do jeito dele, que é o único verdadeiro e certo, nada presta. Então os virginianos só podem conviver com outros virginianos, assim eles discutem no mesmo sistema, né? Eles entram num acordo. Então, método é uma coisa aberta, não necessariamente aberta. Martin Heidegger, maior filósofo do século XX, libriano, diz o seguinte: o método, ele tem que ter uma capacidade de recriar-se a si mesmo, de tal forma que, mediante o fenômeno estudado, ele se adapte ao fenômeno, e não o fenômeno se adapte ao método. Olha que coisa linda. Então o método ele tem que ter essa humildade. De que forma eu vou abordar esse assunto, esse fenômeno, esse evento? Eu vou ter que desenvolver isso, eu não posso chegar com algo pronto. Porque normalmente quando eu chego com algo pronto, já é um sistema. É uma coisa fechada. Eu já estou esperando as respostas. Eu não estou me deixando surpreender pela novidade daquilo. É o que a ciência faz. A ciência não quer novidade, ela quer confirmação. Porque tudo que a ciência confirma, ela transforma em money, em técnica, em tecnologia. E tecnologia é a palavra-chave da lucratividade. Quando a gente vai ler um artigo científico, o método ele tem que ser replicável, ele pode ser usado em qualquer sistema. Você vê como... Qualquer um tem que poder replicar e é aberto mesmo, porque ele pode ser usado em qualquer sistema. É só um método. É só um método. Mas ele pode se encaixar dentro de um sistema. Tá? Ou seja, ele tende a se cristalizar também como sistema. Tende a isso, mas não deveria. No desenvolvimento da eletrônica, as coisas foram todas breakpoints desse aspecto. A utilização, o japonês falou assim, eu vou fazer rádio, tudo, era um consenso dentro do cientista, né, de dados, não foi feito para isso, foi feito para isso. A hora que foi se desenvolver o transistor, foi a mesma coisa. E a tecnologia daí foi de uma tal forma que em pouquíssimos anos acabou com todas as imensas empresas que fabricavam válvulas, Sim. tubos, transmissão A tecnologia ela tem uma característica, a tirania. Ela destrói tudo. Então, os pés e a cabeça. Temos que unir, então, a nossa espiritualidade com a nossa consciência. Não é uma tarefa fácil, porque hoje a nossa consciência está muito voltada para o mundo da Matrix, da sobrevivência, do trabalho, das questões humanas, sociais, políticas, econômicas. Por isso que existem escolas esotéricas. As escolas esotéricas, elas têm também por finalidade lembrar, para um pouquinho. Tudo bem você estar levando a vida que você está levando lá fora,
Mas repense, será que é isso mesmo? Será que você não esqueceu realmente o que você veio fazer na Terra? A maior parte da humanidade esqueceu. Ah, sim, Só vai saber quando está. sem dúvida. A maior parte esqueceu. Pô, mano, não fala. Aí o cara vai falar, mas não falaram isso pra mim. Aí vão falar, os pais que você teve, você que escolheu. Então, peixes é um signo do elemento água. Áries é um signo do elemento fogo. Esse ponto aqui, em que a cabeça e os pés se tocam, é importantíssimo, porque permite essa união dificílima da água com o fogo, que é uma união mística. Então, a água do espírito desce, se encarna, para que a carne suba, se eleve, aumente o seu padrão vibratório e a vida seja possível, né? O selo da vida, o selo de Davi. Então, o nosso tema natal tem 2 pontos maravilhosos que merecem um super estudo nosso. É o ponto do ascendente, onde a casa 12 encosta na casa 1, e a casa 10, onde a casa 9 encosta na 10, é o ponto de união entre Sagitário e Capricórnio. Esses locais no nosso mapa são excepcionais. Basicamente, toda a nossa vida está resumida aí. Então, aí é o encontro das águas com o fogo. Nós saímos da inconsciência no líquido amniótico. Tanto é que quando eu olho o tema de uma pessoa, a gravidez dela, os 9 meses, eu examino pela casa 12 para saber o que aconteceu já no útero materno, de que forma o seu destino já estava sendo configurado lá dentro. E a casa 1, que é o nascimento, é vir à luz, a consciência revestida de carne e sangue. Seria o mar fundido? Isso, é o mar fundido, exatamente. É o que a gente chama de mar fundido, né? Essa estrela. Música. A fraternidade insiste muito nesse aspecto. Nós devemos estudar música na medida do possível. De preferência, dominar um ou mais instrumentos musicais, principalmente a voz. Música e matemática constituem os fundamentos da arquitetura do universo. Querer compreender as proporções universais sem conhecer música e matemática é ingenuidade. Novamente aí, Peixes e Áries. Peixes é o final do inverno, que representa o início da vida dentro do útero. É a incubação do corpo que vai desenhar o nosso destino. Se eu olhar para o corpo de uma pessoa e souber ler, eu não preciso do seu tema natal. O corpo inteirinho vai descrever o seu destino. O verbo som se faz carne. Isso já quando o espermatozoide penetra o óvulo. O processo de transformar a argila, matéria, em corpo. Mas Áries, o ascendente, é a própria encarnação, que ao mesmo tempo é o cativeiro, é a prisão do espírito que vivifica. É um paradoxo. O espírito morre para que a carne viva. Mas se ele não fizer isso, ele não sabe quem ele é. O espírito ele tem que se sacrificar para desenvolver a consciência. A casa 12 é toda gravidez. Na casa 12 se resume toda a gravidez.
se resume toda a gravidez. O regente da casa 12, etc. Oswaldo, Quem chamou? quando o espírito se faz a pergunta de quem ele acaba encarnando? Não. Nós encarnamos no momento compulsoriamente. Não há outra escolha para nós. Nós temos que encarnar para continuar a nossa evolução. Mas não depende, não só, depende do espírito também, mas não só dele. Depende do espírito também, mas não só dele, é isso mesmo. Depende de várias circunstâncias. Todo karma, todo destino individual, sempre está ligado a um destino, a um karma coletivo. É esse ajuste complexo que determina uma encarnação. O momento histórico, N coisas. Oswaldo, você está afirmando que toda encarnação é compulsória? Toda. Claro, você pode pegar 12 exceções, mas não conta, né? A regra para a humanidade é que ela é compulsória, você é obrigado a encarnar. Senão você não pode prosseguir sua evolução. Isso é só um espírito muito elevado. Muito elevado, que não é o caso. Oswaldo, o livre-arbítrio não existe? Existe, claro. Mas não existe livre-arbítrio sem destino. Livre-arbítrio e destino dialogam. O eu-corpo, tá? Essa noção que eu tenho de que eu moro num lugar, do eu-corpo o espírito colhe a consciência eu sou. Quanto mais rapidamente eu transformar o eu-corpo em eu sou, melhor. Mais eu me cristifico. Mais eu me liberto dos ciclos encarnatórios, da roda de samsara. Por isso que consciência é tudo. Aqui, o zodíaco e a sua correlação com o corpo, como nós já vimos, né? Então, Áries a cabeça, Touro o pescoço, Gêmeos os braços, Câncer o peito, Leão o coração, e vai descendo, né? Aquário os tornozelos, Peixes os pés. Então, o corpo é uma reprodução do zodíaco. É um presépio. O processo de aglutinação da matéria, quando nós estamos encarnando, ele está sintonizado e sincronizado no sentido de tempo, cronos, com a harmonia das esferas. Na medida que os planetas estão cantando, você vai construindo o seu corpo no útero materno. Quando os planetas desafinam, uma quadratura, uma oposição, algum tipo de problema você terá, quando nasce ou futuramente. Então, as dissonâncias do seu mapa indicam regiões, setores do corpo físico, do seu caráter, da sua personalidade, da sua psique, que você deverá corrigir o quanto antes. Então, o estudo da astrologia é sumamente importante. Esse desenho mostra a ligação entre a lira de Apolo, as cordas musicais e a afinação do corpo. Quando o seu mapa natal é muito desorganizado, muito desarmônico, só um minutinho. Quando o corpo apresenta desafinações, sons que não combinam, isso vai produzir, por exemplo, um problema renal, um problema de relacionamento, uma frustração amorosa, um desequilíbrio social,